Meu nome é Thiago, sou produtor cultural. E através deste conteúdo que visa retratar as características de um povo, seus valores, histórias, tradições e costumes. Nesse sentido, os bens culturais ampliam nosso conhecimento e a forma de enxergarmos o mundo. Diante disso, a democratização da cultura se torna imprescindível a uma sociedade. Agradeço ao Departamento de Cultura pela oportunidade para idealizar e produzir o conteúdo online. A produção do conteúdo a ser apresentado e sua idealização se aplica através do saber por pesquisas, conhecimento e pela oportunidade de poder executar tarefas e serviços como assistente de produção em eventos, cumprindo o calendário anual de eventos da nossa cidade. Através do Departamento de Cultura em meados de 1997. Iguape Tradição e História. Produção de conteúdo informativo que retrate a história, a cultura caiçara e a religiosidade, presentes na cidade de Iguape. Reproduzir através de vídeos e documentários as histórias e as tradições. Para expressar também outras ocasiões e eventos que acontecem durante o ano. Resgatar os valores culturais, os costumes e a religiosidade do povo caiçara, presente em nossa cidade, assim manter vivas as tradições. Divulgar a cidade como um polo cultural e religioso do interior de São Paulo. Incentivar o turismo religioso através das festas tradicionais, como a Festa de Agosto do Senhor Bom Jesus, e a Festa de São Benedito, uma das mais antigas e tradicionais do estado, realizada em janeiro. Lembrando que o conteúdo não tem um caráter comercial. Mesmo abordando temática de cunho midiático, seu objetivo é o de divulgar a cultura, a tradição, modos e costumes de nossa cultura tradicional. Apesar de bem conhecidas as histórias e tradições da nossa cidade, muitos ainda não têm a verdadeira dimensão do significado histórico e cultural. Portanto, o vídeo terá a função de manter viva e divulgar a memória tradicional e incentivar outras pessoas a visitar e conhecer as riquezas culturais, históricas, religiosas, arquitetônicas da cidade de Iguape. A história de Iguape muito se confunde com a história do Brasil porque não existem dados suficientes para afirmar quem fundou a vila de Nossa Senhora das Neves de Iguape. O povoado teve início em Icapara, onde originalmente nasceu Iguape, e o bacharel Cosme Fernandes, um português desterrado que chegou ao local nos primeiros anos depois do descobrimento e que, ainda de acordo com citações em livros e documentos, teria vindo para o Brasil em 1502 na Armada de Américo Vespúcio. Foi o fundador do local, tendo sido auxiliado por índios das redondezas e por alguns desterrados. Nessa época intensifica-se a mineração do ouro na região, quando então a vila de Nossa Senhora das Neves conheceu o seu primeiro ciclo econômico, ocasião em que foram erguidos alguns dos principais casarões que modernamente ornamentam o núcleo urbano e alguns pontos afastados da cidade. Praia da Jureia, Barra do Ribeira, distante 18 km do centro de Iguape, onde o rio Ribeira deságua no mar. Local com inúmeros atrativos como a Praia da Jureia, o rio Suamirim e o rio Ribeira de Iguape. Lugar excelente para a pesca, prática do surf e passeios de barco e caiaque. É também a porta de entrada para a Estação Ecológica de Jureia e Tatins. Além da estrada, o acesso à praia inclui travessia por balsa.
O conjunto histórico e paisagístico de Iguape foi tombado pelo IPHAN, em 2011. É um patrimônio que apresenta diversas características formais do urbanismo português, como a localização e a escolha do sítio e sua relação com o território, elementos estruturantes do traçado urbano, as estruturas de quarteirão e loteamento, além do papel importante das praças. Os bens tombados, no município, também representam o testemunho da origem, trajetória de vida e trabalho do imigrante japonês, encontrados no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. As edificações, casas e sobrados de pedra e cal, remontam ao período da exploração das atividades ligadas à construção. O Centro Histórico é o primeiro conjunto urbano do estado de São Paulo a ser protegido pelo IPHAN, como paisagem cultural. A cidade está localizada entre marcos geográficos importantes da região, como o Morro da Espia, o Canal do Valo Grande e o braço de mar chamado Mar Pequeno, que integram a área tombada e foram fundamentais na formação do núcleo urbano. Além do centro, também estão protegidos o antigo sistema portuário fluvial e marítimo, e diversas áreas da zona rural de registro, marcos da imigração japonesa no Brasil. Iguape sofreu poucas alterações e possui o maior casario colonial preservado do estado de São Paulo, com diversas casas, casarões e igrejas em vielas estreitas de paralelepípedos. Ricas em detalhes e em técnicas empregadas, como a taipa francesa de pilão, as edificações datam da época da mineração do ouro e da cultura do arroz, período em que foi construída a casa de fundição e quando a cidade viveu o auge de seu desenvolvimento econômico. No largo onde hoje está construída a igreja de São Benedito, antigamente, existiam algumas casinhas, bastante acanhadas. Por esse motivo, o local era conhecido pelo nome de Pátio das Casinhas. Somente no dia 26 de maio de 1827 é que a Câmara de Iguape decidiu demarcar esse pátio e, a partir de então, as casas passaram a ser construídas com maior critério urbanístico. Mais tarde, o local passou a ser chamado de Largo de São Francisco. Por volta de 1866, a Câmara iniciou a construção do artístico chafariz, que ainda hoje ornamenta a praça, inaugurado no dia 8 de dezembro de 1876. Até poucas décadas atrás, era costume da população iguapense ir buscar água nesse chafariz. O local chamou-se Largo de São Francisco até o dia 26 de novembro de 1916. Quando a Câmara de Iguape decidir alterar o nome para Praça Dr. João Carlos Grenhari, numa homenagem ao ilustre engenheiro que durante muitos anos viveu na cidade.
Por ocasião da Revolução de 1930, o logradouro passou a ser chamado Praça João Pessoa, até que finalmente a tradição passou a chamá-lo simplesmente de Praça de São Benedito. A história da imagem de Bom Jesus se passa em 1647, embarcada em um navio português com destino ao Brasil. Próximo de Pernambuco, o navio foi atacado por inimigos e para evitar que a imagem fosse destruída e profanada, o comandante colocou-a em uma caixa de madeira, juntou algumas garrafas de azeite e jogou ao mar. Alguns meses depois, Francisco de Mesquita, morador da Praia da Jureia, mandou 2 índios para a Vila Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Estes, ao passarem pela Praia do Una, acharam junto ao rio Passauna, um vulto desconhecido rolando nas ondas, e levaram-no para a praia, onde cavaram um buraco e o colocaram em pé com o rosto para o nascente e assim deixaram com um caixão, cera do reino e umas botijas de azeite doce, os quais se encontravam afastados do local. Ao retornar, os índios acharam a imagem no mesmo lugar, mas com o rosto virado para o poente e acharam estranho não haver vestígios sequer de que alguém o tivesse movido. Logo que chegaram ao sítio de seu administrador, contaram o fato e a notícia se espalhou, e assim que se soube pelos vizinhos, resolveram que Jorge Serrano e sua mulher Ana de Góes, seu filho Jorge Serrano e sua cunhada Cecília de Góes, iam ver o que foi contado pelos índios. Acharam a santa imagem, a colocaram em uma rede e a trouxeram alternadamente entre eles, até o sopé do Morro da Jureia, local conhecido como Rio Verde, onde foram alcançados por moradores vindos da Vila Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, que souberam da notícia, e os ajudaram no transporte até o alto do morro, onde estes prosseguiram até a Barra do Rio, no bairro Barra do Ribeira, onde os moradores da então Vila de Iguape foram buscar a imagem. Então ela foi levada para um riacho, no sopé do Morro do Espia, onde sobre as pedras, foi banhada para lhe retirar o sal marinho e ser encarnada novamente. Após ser decorada, a imagem foi entronizada no altar-mor da antiga igreja de Nossa Senhora das Neves em um sábado no dia 2 de novembro de 1647. No mesmo tempo em que foi achada a imagem na praia, foram vistas pelo padre Manuel Gomes, vigário da ilha de São Sebastião, cruzar o mar de norte a sul, 6 luzes iluminando uma grande circunferência. Segundo disse o vigário ao reverendo padre Antônio da Cruz, religioso da Companhia de Jesus, e que seja transmitida a todos, e estes louvem ao Senhor como convém. Segundo a profecia, este riacho ficou conhecido como Fonte do Senhor e segundo a lenda, a pedra sobre a qual a imagem foi banhada cresce continuamente, dando origem ao Senhor Bom Jesus de Iguape. As notícias de acontecimentos miraculosos acompanhando a imagem transformaram Iguape em um centro de peregrinação. O trajeto percorrido pela estátua até chegar em Iguape até hoje é refeito em procissão que atravessa Jureia e Itatins. São 29 quilômetros feitos a pé em meio a um ecossistema intocável com uma beleza natural que encanta não só as pessoas que atravessam a estação ecológica por devoção ao santo, mas também os aventureiros que aproveitam a abertura da estação para fazer uma caminhada em meio à Mata Atlântica.